como é que é eu em casa, cliente, escutando aqui, assistindo a entrevista no podcast com o Ulisses Costa? Como é que eu digo? Não, tenho curiosidade agora para saber se meu provedor tá legalizado e eu tô com gato no aqui em casa. Como é que faz? A maneira mais prática é pedir ao provedor que comprove. A maneira assim que eu digo assim, mais imediata. Sim, assim. sim. Mais hoje. Direta, Assim, para amanhã de manhã, acordei e eu quero ver se meu provedor está regularizado, se eu estou seguro com a empresa. Aí ele liga para o provedor, né? Se é um pequeno provedor, que é esse universo nosso, ele vai falar diretamente com a pessoa. Né? Então vai dizer, eu quero uma comprovação de que você está regularizado com a Anatel, com o CREA e com o uso dos postos que chega até minha casa aqui. Então aí é um assunto assim, mais direto. E o outro é buscar os órgãos. Né? Ligar para a Anatel, tem um telefone gratuito que liga para a Anatel, liga para o CREA do Estado. Né? Se quiser fazer o contato com a concessionária, que geralmente tem, né? Toda a cidade tem uma agência local. Né? Então, assim, é também uma necessidade que o cliente tem, né? De poder sentir que aquele serviço dele tem uma segurança maior do que uma empresa que não tem nenhuma regularização. Que de repente pode parar a internet porque sofreu uma fiscalização e o serviço foi interrompido. Bacana. Ulisses, eu vou te fazer um questionamento bem leigo mesmo. Mas assim, velho, mercado, a gente vai ali, a gente vê o caminhão chegar, descarregando os produtos. Mas internet, como é que compra internet? Como é que esses provedores recebem internet? Vem de onde? Chega num sistema ali, no servidor, acho que é um servidor, né, que fala. Sim. Como é que a internet chega ali para essa galera? Pois é, a internet, digo, nada mais é que uma troca de tráfegos, né? Então existe assim, central, vou chamar assim, vamos imaginar, eu vou tentar assim, não ser muito técnico, né? Porque, por favor. Mas vamos imaginar o seguinte, nos Estados Unidos tem lá todo servidores. Sim. Então lá tem o Instagram, né? Onde a pessoa coloca lá, eu venho aqui agora, cadastro uma conta no Instagram e vai lá para um servidor central. Vamos pensar assim, que tem um central. Sim. Né? Então, para tudo que a gente usa... Tem um supercomputador. Para tudo que a gente usa, tem um lugar, tem uma casa guardando aquilo ali. Sim. Então, sei lá, eu entro no site aqui de você, do Recôncavo Notícia. Então, aquilo que vocês têm no site do Instagram tem algum lugar parado ali. Sim. Que quando eu digito o site, aparece. Sim. Então, aí, desse banco de dados... é onde a gente coloca os meios, né, para poder chegar até as pessoas. Então, antigamente era rádio, antena, né? A época a internet era via antena, e hoje em dia é o cabo. Então, esse cabo, se a gente pudesse assim, fazer um resumo, essa fibra ótica, esse cabo que chega até aqui, que a gente tem internet aqui agora, ele está ligado a uma central. Então, tudo que eu peço aqui, ele vai até lá, pede e volta. Então, essa troca de tráfego que é o que a gente chama de internet. Né? Então, é como se fosse a internet. Vamos imaginar o seguinte, que o cabo é a estrada. Então, a fibra ótica está no poste. É a rodovia que liga Cruz das Almas, Salvador. E a internet é o carro. E o carro ele é mais veloz, menos veloz, de acordo com a velocidade. É o que faz com que eu digite aqui e chegue até lá do outro lado. Você já tinha essa resposta pronta ou você... Porque assim, se você dizer que você pensou nessa explicação, agora não, esse cara é um gênio. Não é rapaz, eu acho que é o jejum, né? Eu acho que se a gente fizer outro podcast, eu de barriga cheia. Rapaz, você pensou nisso? Não, perfeito. A explicação foi perfeita. Acho que até meu filho que tá assistindo lá com 2 anos, ele conseguiu entender. Eu tava aqui me esforçando como você tem. Porque às vezes tiver assim, aí eu fico lembrando, né? Quando eu vou pesquisar economia, aí você economista falando de um bocado de sigla, desisto, né? Não dá. Eu lembro, Diego, quando eu comecei, né? Assim, aí minha filha Helena, não sei a idade dela que eu tinha na época, 6, 7 anos de idade, ela perguntava o que é que eu fazia. Caramba, eu tinha uma dificuldade de falar isso há 10 anos atrás. Né? Eu acho que foi com ela que eu aprendi a buscar dar respostas mais objetivas. Né? Porra, mas muito boa a resposta, velho. Muito boa. Ô, Ulisses, a gente tem uns problemas aí, velho, com os provedores. E assim, eu não sei como presidente de associação, se você vai se colocar no lugar de defensor dos provedores ou se você vai se colocar na posição de usuário também da internet. Mas assim... a gente avançou muito com a internet, na qualidade da internet, sobretudo com esses pequenos provedores que você destaca. Eu lá em casa a gente usa um pequeno provedor também, tem uma internet muito boa. Mas assim, precisa avançar muito, velho. E assim, eu quero saber o que tem sido feito pra melhorar. Porque tipo assim, armou pra chover, a internet caiu. Por que acontece isso ainda, Ulisses? Esse assunto já está circulando desde o início do podcast, né?
Eu acho que é o único assunto anunciado do podcast esse daqui, né? Na abertura anunciou, no meio do podcast ele veio e agora chegou agora a gente entra de fato. Tá. Ó, eu vejo o seguinte, Diego, a minha intenção não é defender, porque eu acho que quando a gente defende algo que parece que a pessoa está ali só defendendo por defender, nem se sustenta. Sim. Né? Mas a gente poder fazer um exame mais aberto. Né? Primeiro exame é que há uma tendência, eu acho isso bom, que o usuário ele é muito mais exigente de um pequeno provedor do que o grande operadora. Isso já é fato, assim, eu considero isso como algo já comprovado. Então, acho que até pela aproximação que você tem com o pequeno ali, né? Você vai... E isso é bom. O nosso setor cresce por causa disso, cada vez mais. Porque a pessoa é cliente ou grande operadora. Bota seu celular. Aí faltou a internet. Dificilmente alguém liga para reclamar. Tá sem internet aqui. O cara fica esperando. Aí resolve ligar. Aí cai na central. 1 minuto para transferir. Fica lá. O provedor de internet... ele tem outra coisa assim que é bem forte, porque o escritório está na cidade. O cara vai lá e já quebra tudo, né? Geralmente não precisa, né? Então, a pessoa às vezes fala até com o dono. Sim. Quando eu fui produtor de internet, né, meus clientes tinham meu celular, falaram comigo. Então é um diferencial. Então, isso faz com que, às vezes, o usuário ele seja mais exigente, o provedor, por ser mais cobrado, ele evolua mais. Então, quando a gente fala assim, mas a internet nem sempre é rápida, mas certamente é muito mais rápida que a grande operadora. Mas isso para a gente não é suficiente. Né? Dizer assim, que é mais rápido que a grande operadora, hoje a gente não considera isso um elogio. Sim. Tá? Então, o que acontece hoje com o setor? Existe, Bahia, eu falei, há 6 anos atrás, 4 mil provedores. Né? Brasil, vamos tentar imaginar quantos provedores no Brasil. Não, só na Bahia hoje tem muito mais do que 4 mil, né? De 2018 para cá. Pois é, o mercado cresce cada vez mais, né? Então, Diego, vamos imaginar que não é 100% do mercado que tem esse problema. Né? Então, assim, eu conheço provedores, por exemplo, que tem assim, uma estrutura, e não é provedor grande, não. Provedor que é a pessoa, a filha dele, trabalhando no financeiro, e 3 técnicos, né, em termos de organização. Então, e assim, provedor 100% não encontra. Assim, não tem provedor nem aqui no Brasil, nem em outro país, eu acredito que não. Né, que vai dizer assim, eu vou dar 100% de garantia que ao longo do ano a gente não vai cair um segundo. Né? Existem as falhas toleráveis. Tá. Né? Mas aí eu quero chegar, né, assim, no assunto do problema. Porque assim, então, eu não fui convencido ainda, não, mas vamos lá. Mas eu vou chegar, né? É porque eu estou tentando separar os assuntos. Sim, tá? sim. Então, o provedor... existe, né, essa questão assim, poxa, mas a internet tem que melhorar, né? Como é que é isso? Então, primeiro que tem um provedor que tem as qualidades. Sim. Né? Então, assim, hoje o mercado é que é para regularizar isso. Então, assim, se tem um provedor ruim, ou é para ter um provedor bom naquele município, e o cliente tem que procurar realmente que tem mais estabilidade, ou está faltando concorrência. Mas, assim, não é para ter em um município, vamos imaginar como Cruz das Almas, né, uma cidade que eu considero já média, dizer que todos os provedores de internet têm problema, até porque eu sou cliente aqui de provedor e lá a internet funciona bem. Mas aí, Diego, vou chegar, só para chegar na questão da chuva. Fique tranquilo, pô. É isso, porque assim, deixa eu só acrescentar uma coisa, Ulisses. Porque assim, realmente lá a gente não tem do que reclamar do provedor. Tanto esse que a gente usa hoje, a gente usava até um menor anteriormente, a gente decidiu mudar para um detalhezinho mesmo. Acho que não tem por que entrar em detalhes, mas assim, um detalhezinho fez com que a gente mudasse, a gente não tinha do que reclamar, era um serviço muito bom, um suporte bacana, a gente mudou para esse, também tem o suporte bacana, tem o local físico que sempre que necessita a gente vai lá, é atendido, a internet funciona bem. A questão mesmo é assim, em relação à chuva. E aí que eu quero saber de você, eu imagino que você vai falar agora, assim, o que acontece com a chuva? A chuva atrapalha aí a rodovia, né? Que você falou que são os cabos e os carros que são internet. Mas o que acontece? Porque quando chove, a internet cai. Talvez não seja nenhum problema do provedor específico, mas assim, de alguma coisa relacionada ao clima, não sei. O que acontece? A gente está dia 10 de abril, né? Isso. Então, para hoje, Diego, com a tecnologia que a gente tem hoje, não era mais para existir isso. Sim. Tem provedor que não existe. Sim. Isso eu falo assim, conhecendo os casos. Não? Tá. Porque a gente teve um passado que é na época que usava antena. Então, a antena, a chuva já era um obstáculo. A chuva, quando caía muito forte, é como se botasse uma montanha entre uma antena e outra. Então, na época da antena, realmente existia muita questão. Choveu, caiu. Porque a chuva atrapalhava o sinal passar de uma antena para outra. Com a internet via cabo, de fibra ótica, a chuva é indiferente.
Né? Então, às vezes, o que pode acontecer? Aí cada caso é um caso, né? Pode acontecer naquela chuva específica, tem que ser uma específica, romper um cabo, porque de repente um caminhão, ou aconteceu alguma coisa ali. Mas não é para hoje assim, um provedor que é organizado, que tem uma estrutura boa, técnica, dizer que choveu e deu problema. Aí é uma questão que eu acho que é bom o usuário que está assistindo a gente aqui, né, que está participando desse podcast agora e vai assistir depois também, ele poder questionar diretamente o provedor dele. Até falar, ó, assisti um podcast ali da revista Recôncavo, e o presidente da associação disse que não tem motivo para toda vez que chover cair. Então, existe algo aí que tem que ser explicado para o provedor. Então, assim, muitos provedores, muitos mesmo. Assim, eu vou dizer assim, que via de regra hoje, Diego, que eu conheço, internet hoje não atrapalha nada o provedor. Agora, se a gente tiver essa realidade, aí tem que saber o que está acontecendo. Entendeu? Bacana, bacana. Outro problema, Luiz, dos provedores. E aí, eu não sei se é culpa dos pequenos provedores, dos gigantes, ou se todo mundo colabora com isso aí. Mas assim, o que acontece, Luiz? Que a gente passa pelas ruas e assim, e é feio, velho. É feio ser presidente da associação. A gente tá muito feliz aqui de lhe receber como convidado e tal, pra gente uma satisfação. Você é presidente de uma associação nacional, isso é muito grande, você tá em Brasília defendendo a causa, isso é interessante. Mas assim, a gente roda pela cidade, é feio, pô. Tem uma rua aqui, no centro de Cruz das Almas, que é a Rua da Estação. Você passa, você toma um susto. Que é isso aí nesse poste, velho? E assim, e tá ficando de uma forma tão drástica que a gente tá andando na rua, você tá voltando se bater nos fios ali, andando a pé. E olha que sou pequeno. Mas assim, o que tá acontecendo, Ulisses? Que tem tanta poluição visual assim nos postes. Tem fiscalização? Não tem. A associação aconselha a pessoa, quando retira a internet, tirar também o fio, o provedor tirar o fio, ou a responsabilidade do cliente tirar o fio, sei lá. Mas o que acontece que a gente tem essa situação? Vou deixar a bola contigo agora. Boa. Ó, tem uma situação, Diego, que é o seguinte, é a necessidade da gente ter mais momentos como esse, como um todo. Sim. Né? A gente poder vir como provedor de internet, né, pequeno e médio provedor, falar dessa realidade. Acho que isso é uma coisa maravilhosa, porque o que eu tenho visto, às vezes, são as concessionárias, né, querendo coagir mesmo os provedores, né? Às vezes fazer matérias, como eu já vi esse ano de 2024 acontecer isso, dizendo que os cabos estão nos postes é por culpa dos pequenos e médios provedores. Eu li também. Pois é. Então, assim, em grandes jornais da capital. Ó, a situação que a gente se encontra. Tá. Existe pequeno e médio provedor, né? Nós somos aqui pequenos e médios, fazendo inclusão digital no Brasil inteiro, né? Atendendo internet, tal. E do outro lado, um lobby de grandes operadoras, que inclusive chega até as concessionárias de energia elétrica, em alguns casos, né? O que a gente sente, com o poder da mídia, dizendo que o provedor é culpado por aquele poste que pegou fogo, porque o poste caiu, porque o poste está com poluição visual. Mas isso não é verdade. Por quê? Primeiro caso, eu vou dar um exemplo assim. Há uns 4, 5 anos atrás, né, eu trabalhava em Salvador, eu tinha um escritório ali em Estela Maris. Acho que um pouquinho mais, né, uns 7 anos. E na época, eu procurei um provedor local para contratar, para me atender a internet, não tinha nenhum ali. E os postes eram carregados de fio. Isso me chamou a atenção. Eu falei assim, como é que não tem um provedor pequeno e médio aqui, esse poste carregado de fio? Só que muitos daqueles fios ali é da telefonia fixa que a gente cancelou. Então hoje, quase ninguém hoje tem telefone fixo em casa. Realmente. Só que os fios, alguns deles continuam lá ainda no poste. Esse é um ponto, né? Tá. Então, assim, existe uma contribuição grande das grandes operadoras que está poluindo os postes. Tem cabo de pequeno provedor? Tem, e não é pouco também. Porque tem provedor de internet que está organizado, né? Tem os cabos legalizados, fez projeto, a concessionária aprovou, está no padrão dado pelo CREA de engenharia, né? E ali está certinho, e tem um provedor de internet que não está legalizado. Tem um provedor de internet que está usando de qualquer maneira, colocando os cabos em riscos, né? Às vezes fazendo ligação clandestina, existe isso também existente, né? Então um cuidado que a gente fala assim, que o usuário, o assinante tem que ter, é ele buscar realmente identificar o provedor dele, o que provedor ele está assinando. Se é um provedor que está legalizado, se é um provedor que está comprometido ao menos de se legalizar, né? De falar assim, não, a gente está legalizando, mas daqui a 1 mês, 2 meses, a gente está 100% legalizado. Né? Ou é um provedor que não tem um compromisso com a legalidade. Então, no caso da associação, a gente está aqui há 10 anos, né? E eu digo que isso não é por acaso, porque a gente não tem assim, uma preocupação de defender provedor. A gente está aqui para auxiliar quem quer andar de maneira correta. Porque, por exemplo, assim, né? Aí a concessionária vai no poste e corta o cabo do provedor. Aí levou um período que o provedor achava que a gente, como associação, tinha que resolver todos os casos. A gente não. Se o provedor estava clandestino, a concessionária está 100% certa.
Né? A lei fala, cabo clandestino tem que ser cortado. Se o provedor está legalizado e deu entrada no projeto, né, foi aprovado, com contrato, sem contrato, e a concessionária cortou o cabo para forçar ele a aceitar o preço abusivo, para você ter ideia, essa questão do preço tem a ver com esse assunto, né? Sim. A gente, por exemplo, assim, Bahia, fala aqui Bahia, né? Outros estados é parecido. Aí a Embratel tem um contrato de R$ 1,60 por mês em cada poste desse que paga para a Coelba. Isso é um contrato público, né? E um pequeno R$1,60. R$1,60 por mês em cada poste que usa. Sim. Um produtor de internet, a Coelba estava cobrando R$15. Sério? Aí o que acontecia? Né? O provedor, ou ele aceitava, ou a concessionária ia em campo cortar o cabo. É o que acontecia. Ele tinha que assinar uma carta dizendo que aceitava o preço para suspender a fiscalização. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo. É uma disparidade muito grande. Então, isso, Diego, quando a concessionária, né, qualquer concessionária no Brasil, ela fala que existe provedor de internet clandestino, existe sim. Existe provedor de internet irregular, como tem grande operador irregular. Né? Mas que todo provedor é responsável pela poluição dos postos de forma nenhuma, entendeu? Então, essa separação do certo e do errado é o que a gente busca fazer a cada dia, a cada oportunidade que a gente tem de estar aqui. Né? Por isso que eu falei assim, sem saber, né, que ia vir todo esse volume de perguntas, né? Mas ver que para a gente é uma oportunidade a mais de mostrar esse setor. Então, um setor tão rico, tão grande, e às vezes que a gente ainda não consegue chegar até as pessoas no dia a dia devido ao lobby que tem das grandes operadoras.